Olá, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui. Eu quero hoje nós continuarmos a dar continuidade no grande catecismo católico. E fizemos a introdução alguns dias atrás, agora vamos fazer a primeira parte, que vai falar da fé. Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos dar continuidade aqui, né? Houve uma interrupçãozinha, mas vamos ver aqui. Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Está registrado em São João 20, 29, né? Noção e objeto da fé. O que se entende por fé em sentido católico? A fé é uma virtude que Deus infunde, pela qual, sem a mínima dúvida, temos por verdade tudo quanto Deus revelou. E a Igreja Católica nos propõe a crer, né? Crer em geral quer dizer ter por certa alguma coisa que provém de uma autoridade e que, no sentido próprio, encerra uma verdade firme e não somente uma opinião. Crer no sentido religioso, crer em Deus, no caso, quer dizer ter como verdade o que vem da infalível autoridade de Deus. Crer no sentido cristão pleno quer dizer ter como certo tudo o que Deus revelou. Tá? Por meio de quem Deus nos deu as suas revelações? Uma pergunta importantíssima. Deus nos deu as suas revelações no Antigo Testamento pelos patriarcas e profetas, e no Novo Testamento por seu Filho Jesus Cristo e pelos apóstolos. Deus, tendo outrora falado muitas vezes de muitos modos a nossos pais pelos profetas, ultimamente, nestes dias, falou-nos pelo Filho. Isso está registrado em Hebreu 1, de versículo 1 e versículo 2. A revelação divina era necessária. A revelação divina era absolutamente necessária, pois, sem ela, muitas verdades da salvação só difícil e insuficientemente seriam conhecidas, e assim a maior parte delas ficaria desconhecida. Quem nos propõe crer aquilo que Deus revelou? O que Deus revelou nos é proposto pela Igreja Católica, que disto foi incumbida pelo próprio Deus. Por Igreja Católica, compreendemos aqui só o magistério vivo da Igreja, isto é, o Papa e os bispos como sucessores dos apóstolos. A eles, aos apóstolos, foi dirigida a palavra de Cristo: ide
ensinai a todos os povos. São Mateus, capítulo 28, 19. A igreja nos apresenta algum artigo para crer quando declara que é uma verdade revelada por Deus e ordena que seja acreditada como tal. Então vemos aqui, nesta primeira parte aqui, que a fé é uma revelação, né? Deus deu essas revelações das verdades da palavra dele. E para quem foi que Deus deu essa revelação? Na época, né, para Cristo nos revelou, passou para os apóstolos e os apóstolos passaram para os demais representantes, que estão contidos aonde? Na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que vem desde o tempo dos apóstolos. Então essa revelação, ela é exclusiva, tá? E de responsabilidade única da Santa Igreja, para ela transmitir a todas as nações estas verdades de fé que nos coloca em objeto de acreditar, crer que Deus revelou essas revelações à igreja. Tá bom? Segundo ponto, as fontes da fé. De que maneira chegou até nós a revelação divina? A revelação divina chegou a nós, parte por escrito e parte oralmente, que nós chamamos de tradição. Por escrito, isto é, por meio da Sagrada Escritura, hoje conhecido como a Bíblia, e oralmente, isto é, por meio da tradição oral. A Sagrada Escritura e a tradição chamam-se, por isso, fontes de fé. Delas, a Igreja aure todas as doutrinas que nos propõe a crer. Primeiro, da Sagrada Escritura. O que é Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos por inspiração do Espírito Santo e que, pela Igreja, são reconhecidos como palavra de Deus. Como se divide a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura divide-se nos livros do Antigo e Novo Testamento, ou da Aliança, Antiga Aliança e Nova Lei. O Antigo Testamento, na maior parte, foi escrito em hebraico, o Novo em grego. Que revelações contém o Antigo Testamento? Contém as revelações que Deus fez ao gênero humano antes da vinda de Jesus Cristo, que foram escritos por varões santos, por inspiração do Espírito Santo. De que livro consta o Antigo Testamento? Livros. O Antigo Testamento consta de 22 livros históricos que tratam da criação do mundo, da história dos patriarcas e do povo judeu, de 7 livros sapienciais ou morais, que são uma coleção dos salmos, de sábias sentenças e máximas, de 16 livros proféticos, que contém, além das profecias, ameaças de castigos divinos, exortações à penitência, palavras de consolações aos tribulados e também sucessos históricos. São históricos os 5 livros de Moisés, o de Josué, o dos Juízos, o de Ruth, os 4 dos Reis, os 2 das Crônicas ou dos Paralipômenos, o de Esdras,
o de Neemias, o de Tobias, o de Judite, o de Esté e os 2 Macabeus. Os livros morais ou sapienciais são os de Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, os Cânticos dos Cânticos, o da Sabedoria e Sírica ou o Eclesiástico. Os livros proféticos são os de Isaías, Jeremias, com Baruque, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 profetas menores. Que doutrina revelada contém o Novo Testamento? Que doutrina revelada contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém a doutrina revelada que recebemos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. De que livros consta o Novo Testamento? Dos 4 evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, que anunciam a boa nova do reino de Deus e contém a história da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, das 14 epístolas de São Paulo e dos 7 outros apóstolos que contêm doutrina de fé e de moral, do Apocalipse ou revelação misteriosa de São João Evangelista, que contém especialmente predições dos combates e triunfos da Igreja. As epístolas ou cartas dos apóstolos são as 14 de São Paulo, uma epístola aos Romanos, 2 aos Coríntios, uma aos Gálatas, uma aos Efésios e uma aos Filipenses, uma aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a São Timóteo, 1 a São Tito, 1 a Filemão e 1 aos Hebreus. As outras epístolas apostólicas são 1ª de São Tiago, 2ª de São Pedro, 3ª de São João e 1ª dos apóstolos São Judas Tadeu. Por que devemos nós crer que a Sagrada Escritura é verdadeiramente a palavra de Deus? Porque a Igreja Católica nos ensina que toda a Escritura sagrada, que ela reconhece como palavra de Deus, foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo, conservando-a, além disso, sempre incorrupta. Por que outro meio sabemos que os livros da Sagrada Escritura e, principalmente, os fatos que eles narram são dignos de fé? Que todos os livros da Sagrada Escritura, e principalmente os fatos que eles narram, são dignos de fé, sabemos também pelo testemunho seguro da história. Um livro é digno de fé, primeiro, quando é autêntico, isto é, quando provém do autor ao qual é atribuído. Segundo, quando permaneceu intacto. Terceiro, quando seu autor é digno de fé, isto é, quando o mesmo podia seguramente saber a verdade e quis transmiti-la fielmente. Pelo testemunho da história, constatamos que, em nenhum outro livro da Antiguidade, estes 3 pontos verificam tão seguramente como em relação à Sagrada Escritura. Segundo, da tradição. O que se entende por tradição?
Por tradição se entende as verdades reveladas que os apóstolos pregavam, mas que não deixaram escritas. Isto é, tradição em sentido restrito, a palavra, porém, pode também ser usada num sentido mais lato e indica então todas as verdades reveladas que foram dadas por Cristo e pelos apóstolos à igreja e por esta foram transmitidas de geração em geração. Porventura não escreveram os apóstolos a doutrina de Jesus Cristo? Os apóstolos não escreveram nem todos os atos, nem todas a doutrina de Jesus Cristo. Por isto já exorta São Paulo aos primeiros cristãos. E assim, irmãos, permanecei firme e conservai as tradições que aprendeste oralmente ou por nossa carta, 2 Tessalonicenses 2,14. E São João diz, há ainda muitas outras coisas que fez Jesus, as quais, se fossem todas escritas circunstanciadamente, creio que o mundo não poderia conter os livros que se houvessem de escrever. São João 21, 25. Por que não escreveram os apóstolos toda a doutrina de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo quis que sua religião se propagasse e difundisse, principalmente por meio de pregação, e por isso disse a seus apóstolos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Se Cristo quisesse que sua doutrina fosse conservada e propagada somente pela leitura da Bíblia, por que então não escreveu ele mesmo? Porque escreveram os apóstolos só bastante tempo depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E por que não escreveram todos eles? E por que nem sequer a maior parte deles fizeram? Porque escreveram eles somente quando lhes ofereceu uma ocasião especial e quase por necessidade. Como foi transmitida a tradição? A tradição foi transmitida tanto pelos ensinamentos orais, como pelas normas e costumes da igreja e pelos escritos dos santos padres. A doutrina unânime dos santos padres deve ser considerada como doutrina de Cristo e dos apóstolos, e por isso não devemos afastar delas. Logo, não nos bastará a Bíblia. Não, devemos acreditar na tradição, tanto quanto na Sagrada Escritura, pois da mesma forma foi revelada por Deus. Muito bem, queridos amados irmãos, vamos ficar por aqui nesse ponto, o vídeo não ficar muito longo. E agora, na próxima aula, nós vamos ver a parte 3, regra da fé católica. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que possamos estar sempre firmes nesta fé única e autêntica que é da Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Salve Maria, viva Cristo Rei. Até a próxima.